Olá pessoal, tudo bem com vocês? E vamos avançando aqui na nossa playlist de gestão pública. A parte 5 está sendo agora gravada e vamos tratar de assuntos mais específicos sobre gestão pública. Mas antes, fazendo aqui uma recapitulação do que tratamos nos 4 áudios anteriores, nós falamos da evolução da administração, dos modelos administrativos. Tratamos lá no início do patrimonialismo, com relação à nobreza, ao absolutismo. Havia lá a confusão entre público e privado, não entre a população, mas sim os governantes, os administradores. Eles confundiam o público com o privado, né? Então dá para até ver que ainda resquícios desse patrimonialismo chegou nos dias atuais em nossa nação, no Brasil. Apesar de que o modelo implementado é o gerencialismo. Do modelo patrimonialista, nós temos a evolução para o modelo burocrático de Max Weber, e que no Brasil vai ser implementado pelo DASP de Getúlio Vargas, em 1936, como bem dizemos. E depois existe o pulo para o Decreto 200 de 1967, que apesar de o gerencialismo não ter nascido e se desenvolvido no resto do mundo, já havia o seu rascunho ali no Decreto 200, mas não foi colocado em vigor pleno, pois o Brasil esperava o exemplo de alguém. O Brasil espera sempre que aconteça alguma coisa lá fora, principalmente nos países europeus ou nos Estados Unidos, para depois ser implementada aqui. Não se arrisca, não se pensa, não se faz algo exatamente que fosse adaptável à cultura e à sociedade brasileira. Sempre tem que se imitar de alguma coisa lá fora. Então, perdemos a vantagem que se tinha ali do Decreto 200. E o gerencialismo no mundo vai se desenvolver, vai levar de práticas da administração privada para a administração pública, e depois vai vir para o Brasil já com o PDRAE, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, no mundo começou em 1970. Já em 67 já tínhamos as diretrizes, mas não aplicamos. Em 1970, no mundo começa a ser aplicado o gerencialismo, e no Brasil só vai ser aplicado em 1995, de fato, pelo PDRAE. Nós nos atrasamos por nós mesmos. O complexo de vira-lata brasileiro é a pior coisa que existe. Mas, enfim, podemos então dizer que neste interim de nossa análise é o fato de que tudo que nós podemos perceber no gerencialismo, grande parte, nem tudo, né? Mas grande parte que tem no gerencialismo é retirado da administração privada e depois colocada como eficiência, eficácia, efetividade, a busca ali do accountability, né? A prestação de contas, mas há de se entender que na administração privada a prestação de contas são para os donos, para os stakeholders, mas stakeholders não são todos, né? Agora, na administração pública, aí nós temos essa prestação de conta para a população, né? Que, por mais que pudéssemos dizer que ela é a dona de toda a estrutura governamental, os gestores não pensam, eles até pensam, na lei está assim, mas eles não agem dessa forma, mesmo porque o poder está muito disseminado, bem pequeno, né? Porque é só pensar que as questões técnicas, elas são complicadas de se passar para uma grande parte da população, para 210 milhões de habitantes, que no seu geral tem no máximo 6, 7 anos de estudo. Mas voltando aqui à questão, então, da administração, da gestão pública, nós, para entendermos ela, temos que focar um pouco ali no conhecimento da gestão privada, da onde se tirou muitas das práticas e das estruturas que hoje nós temos no gerencialismo.
E um ponto principal que vamos resgatar da administração privada é a noção de estratégia, pois todo gerente, todo presidente, todo CEO, ele vai pensar na estratégia a ser formulada para a administração ou do grupo ou da empresa, do conglomerado, seja lá o que for, mas é da estratégia. E aí que nós vamos a fundo nesta palavra estratégia, que a despeito de falarmos da estratégia no mundo privado dos negócios, a palavra estratégia começou mesmo a ser utilizada e a pensada no contexto das guerras. Lá na Idade Média, no final da Idade Média, quando os estados começam a se organizar e começam a ter guerras entre eles, como, por exemplo, a Guerra de Reconquista da Península Ibérica por parte de Portugal e sendo seguida pela Espanha, depois a unificação da França, da Grã-Bretanha, a guerra entre eles, a Guerra dos 100 Anos, depois as guerras franco-prussianas e depois as guerras também italianas, todas elas vão acontecer no contexto da necessidade de que vai ganhar a guerra aquele que conseguir coordenar os movimentos de seus exércitos por muito mais tempo. Por muito mais tempo. Então isso vai ser chamado de estratégia. Estratégia, ou seja, uma visão de como devem ser conduzidos os negócios da guerra. Nós temos vários autores deles. Os mais famosos, Sun Tzu, antigo lá da China, Maquiavel, italiano, né, o príncipe, e Carl von Clausewitz, o alemão, que vai estar lá na época do Napoleão Bonaparte. Ele vai testemunhar as invasões que Napoleão Bonaparte fez ali na Alemanha, mas não era Alemanha, né? Era vários estados germânicos, todos fragmentados. Não havia união, não havia uma Alemanha, mas havia estados germânicos. Todos falavam aquela língua alemã, mas eles não tinham um país, um poder central capaz de coordená-los como nação. E a França vai invadir aquele pedaço, vai invadir ali até a Rússia, vai ter as guerras. E o Clausewitz, no seu livro, né, da guerra, ele vai fazer as suas considerações das inovações administrativas que Napoleão Bonaparte fez, porque naquela época, ali, um pouco antes mesmo também da Revolução Francesa, né? Porque acontece a Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte assume o poder. Até aquele momento ali, as guerras eram travadas de forma nobre, né? Quando um soberano ele queria fazer guerra contra outro soberano, ele mandava um mensageiro e dizia: nós estamos em guerra, preparem seus exércitos. E aí se encontravam no lugar determinado, em campo aberto, e começava a guerra. Era tudo dessa forma. E Napoleão Bonaparte muda isso. As guerras não são mais dessa forma. É de forma não avisada, além de que o que se mais via nos exércitos de Napoleão Bonaparte era uma maneira muito estranha de guerrear até aquele momento, né? Não havia colunas, os exércitos controlados por Napoleão apareciam, desapareciam, era coisa que deixava todos os outros generais sem nenhuma explicação e perdidos porque o Napoleão Bonaparte ele implementou um sistema de liderança, um sistema de divisão administrativa que os outros exércitos não tinham. Ele implementou o que hoje é normal quase em todas as forças militares, né? A divisão entre o comando, o subcomando, e aí nós temos o Estado-Maior, as companhias, os pelotões, o que antes não tinha. Mas isso foi também evoluindo e dos exércitos passaram para os meios privados. E esses meios privados, o autor Alfred Chandler, ele vai colocar lá no seu livro Strategy and Structure,
né, Chapters in History of the American Industrial Enterprise, de 1962, este livro, né, Estratégia e Estrutura. Ele vai falar da história da administração das empresas americanas, né? Até aquele momento, o que se tinha de crescimento no início do século XX até o final do século XX são as inovações que surgem no centro das empresas norte-americanas. Hoje as inovações estão na China. Logo, logo vai se ter livros sobre a administração da China e o desenvolvimento dela, né? Mas naquele momento as inovações estavam nos Estados Unidos. O crescimento econômico, militar e estratégico era na China. Então Alfred Chandler ele vai colocar que a estratégia vem antes da estrutura, ou seja, antes de ser feitas as estruturas se cria uma estratégia, né? Para uma empresa e as ações de alocar seus recursos, elas têm que basicamente obedecer uma estratégia formada. É assim que ele pensa. Ele é um dos precursores, né, em Harvard sobre os estudos de estratégia. A estratégia para ele é um meio e não um fim. É um meio para se criar a estrutura e depois se definir a forma de comportamento que a empresa vai ter diante da sua concorrência, diante dos fornecedores, diante dos clientes e etc, etc, etc. Claro que vai ter outros autores posteriormente, né? Nós temos o Peter Wright, né, Strategic Planning and Business, que ele vai falar que existe um plano da alta administração para atingir resultados, é extremamente necessário, só que dele já parte de que primeiro tem que ser a estrutura, depois se tem a formulação da estratégia. No Brasil nós temos o Djalma de Oliveira, que vai dizer que a estratégia se cria quando tem elementos como objetivos, metas, desafios, e como alcançar os objetivos e as metas. Objetivos é a longo prazo, as metas são a curto prazo. E os desafios são a forma de se entender o que pode atrapalhar o caminho até as metas e os objetivos. Claro que vai ter várias ferramentas que a gente vai falar mais adiante sobre isso, como matriz SWOT e etc. A questão principal da estratégia é ter um hiato, que é entre o momento presente e o momento futuro. No momento presente é como se está a situação da empresa, do ente, da entidade, do órgão, seja qual for, até da pessoa, até mesmo de um indivíduo sequer. Como é que está? O que se tem? E o hiato é como se deseja chegar no futuro, qual é o ponto que é necessário para se alcançar um objetivo, se alcançar um lugar que se quer no futuro. Só que para se chegar lá tem que se ter um padrão de comportamento para se chegar, né? Os fins vão justificar os meios. Não é exatamente a interpretação que fizeram do Maquiavel, né? Que os fins justificam os meios. Mas não, na questão de estratégia os meios são feitos para se chegar ao fim, né? Não pode se utilizar qualquer meio para chegar ao fim. Também temos o livro, um dos principais quando se fala de estratégia, é o Safari de Estratégia de Henry Mintzberg, onde ele fala dos 5 P's. 5 P's, nós temos o plano, padrão, posição, perspectiva e pretexto. Plano, padrão, posição, perspectiva e pretexto. O plano, obviamente, é a forma que se pretende atuar para se chegar a um objetivo, uma perspectiva. O objetivo, quer dizer, está lá no final, a perspectiva é a visão desse objetivo. Esse plano ele vai ter um padrão de comportamento, ou seja, vai ter valores,
né? Aí que a gente já começa a entrar naquela questão de missão, visão, valores. E aí vai ter sim um objetivo lá no final, ou seja, uma perspectiva, uma visualização, vai ter que se ter um padrão de comportamento, ou seja, não pode desviar para fora desse padrão. E tem-se então a visualização das posições, a posição da onde está e a posição da onde se quer. E o pretexto é o crescimento econômico, aumento de salário, aumento da lucratividade, ou seja, tem um monte de coisa aí para dizer, né, das estratégias que estão lá no Henry Mintzberg, né, o Safari de Estratégia, lançado em 1998, sobre essas questões. Mas vamos então mais a fundo nessa questão da estratégia, dos tipos de estratégia que foram pensados por esses autores, que aqui tratamos, né? O Chandler, o Peter White, o Mintzberg, e vamos falar desses tipos de estratégias que estão ali referenciados por esses autores, que são vários tipos, né? E elas podem também serem categorizadas de acordo com a amplitude que nós temos, né? Nós temos a amplitude de funcional, amplitude de negócios e a amplitude corporativa. Isso quer dizer o quê? Amplitude funcional são as estratégias para cada função. Dentro de um negócio nós temos várias funções. Nós temos vários tipos de atuação dentro de um único negócio, né? Ela vai ter vários departamentos lá, depende da organização e do desenho corporativo da organização, desenho organizacional dentro da empresa, da entidade, do órgão, da autarquia, da fundação, seja lá qual for, mas ela vai ter vários departamentos. Nós podemos ter lá o departamento de recursos humanos, nós podemos ter o departamento de inteligência, o departamento de planejamento, o departamento de logística e o departamento de relações públicas, né? Assim mais ou menos como se organiza quase todas as instituições militares e muitas das instituições empresariais se refletem nisso também, né? Recursos, inteligência, planejamento, logística e relações. Temos esses departamentos. E aí, nesses departamentos, podem cada um deles ter estratégia de comportamento para que no final se alcance a estratégia, o objetivo geral da organização. Mas cada uma pode ter um tipo de estratégia. Aí nós estamos falando da amplitude funcional da estratégia. Uma estratégia para cada função dentro de um negócio. Agora nós temos também a estratégia de negócio, ou seja, como que a organização em um todo vai atuar no mercado que ela trabalha, no mercado educacional, como que aquela escola vai atuar para ter, se for uma escola particular, para poder contratar cada vez mais alunos. Será que vai ter um limite também para dar uma qualidade? Será que não vai ter um limite? Como que ela vai fazer a sua propaganda? Vai aumentar drasticamente as mensalidades ou vai ser mensalidades muito baixas? Então ela vai ter uma estratégia de acordo com o seu plano. E aí ela vai desenvolver tudo isso. Vai ter exigências, o mercado vai fazer exigências, ela vai ter que saber se o mercado está bom, se o mercado está ruim, né? Vai ter ferramentas para falar disso, né? Nós vamos depois mostrar Porter, né? O Matrix SWOT, diversas outras ferramentas, mas não é exatamente nesse momento, mas para os negócios, para a amplitude da estratégia de negócios, é a empresa e o meio onde ela está, o mercado que ela está inserida. E aí ela vai ter a sua relação de como que ela vai ter que se organizar, qual é a estratégia para ela vencer no mercado, ou pelo menos não entrar em falência.
E a amplitude corporativa, ela aí é muito mais ampla do que a estratégia, do que a amplitude de negócios ou a amplitude funcional. É muito mais ampla porque trata, sim, de um grupo. O grupo que atua em diversos negócios. Não atua apenas em um tipo de atuação. Vamos pensar aqui uma empresa ali, na Mitsubishi, né, o pessoal fala a Mitsubishi, mas a Mitsubishi, ela tem negócios, faz veículos, inclusive tem veículos com a marca dela, também faz eletrodomésticos e outros pontos. Então ela atua em uma diversidade grande de mercados. E aí ela tem que ter uma estratégia corporativa. Temos, para não falar só de empresas estrangeiras, temos ali a Positivo. A Positivo, uma indústria nacional, começou com cursinhos lá em 1990, 90, não sei exatamente, mas começou com cursinhos produzindo livros e depois saiu dessa parte, foi para o mercado de eletrodomésticos e aí começou a entrar na parte de celulares, a parte de computadores, a parte de diversas outras coisas. E hoje tem uma gama de negócios diferentes. Então tem que ter uma estratégia corporativa do grupo Positivo. É por isso que se fala grupo. Então, resumindo, nós temos as estratégias de amplitude funcional, que vai estar mais relacionada ao ambiente interno da organização, somente o ambiente interno, que trata da estratégia para cada uma das funções dentro daquela organização. E aí do ambiente externo nós temos a estratégia de amplitude do negócio atuante ali, na questão qual é a estratégia para o mercado de computadores da Positivo, da Mitsubishi, nem sei se tem computador da Mitsubishi, mas da Samsung, de diversas outras, e é para aquele negócio, só para aquele mercado. Ou a estratégia corporativa do grupo inteiro, né? Do grupo Mitsubishi, do grupo Samsung, do grupo Positivo, do grupo VEG, do grupo... tem diversos outros aqui. E aí é o seguinte, olha só, se nós temos um grupo, só que esse grupo só atua só naquele negócio, então a estratégia corporativa dele e a estratégia de negócio será a mesma, porque ele só atua naquele negócio. Só naquele negócio, vamos dizer ali que a Caloi, nem sei se a Caloi tem outras, nem sei se faliu ou não, mas não sei se tem outros negócios. Mas vamos dizer que seja só bicicleta que se produz. E aí, ou seja, a estratégia de negócio e a estratégia corporativa, quando atua apenas em um mercado, é a mesma, exatamente a mesma. E aí, é claro, quando falamos dessas estratégias, desse nível de estratégias, nós temos várias atuações, que é numa estratégia corporativa de grupos que já estão diversificados, como esses que nós citamos há pouco aqui. Tem várias formas de atuar dentro dessa estratégia. Nós temos várias, mas citar as duas mais importantes aqui, que é a estratégia de integração vertical e a estratégia de integração horizontal, nas duas direções, horizontal e vertical. A vertical é quando o grupo de empresas, busca dominar o mercado tanto para frente quanto para trás. Para frente quer dizer o que sai, o output dele, a sua produção, o que sai ali, a empresa quer dominar quase todo o mercado dos seus consumidores. Ele quer controlar, ele quer chegar ao monopólio. Na verdade, essa é a lógica capitalista. A lógica capitalista é monopolista, né? Porque o mercado perfeito,
como podemos ali delimitar o mercado aonde tenha as condições que muitos economistas colocam como mercado perfeito, que é a semelhança dos produtos, sendo que nem os consumidores e nem os produtores possuem capacidade de influenciar no mercado, ou seja, são muitos e muitos produtores, muitos e muitos consumidores e diversas outras partes. Aqui vai estar nos nossos resumos de economia. Nesse interim, então, vai se passando o tempo e várias empresas vão falindo, outras vão ficando mais fortes. Aquelas que vão ficando mais fortes, elas possuem uma cultura mais adaptável e uma cultura que consegue levar adiante a empresa. As culturas que são mais deficientes, muitas delas às vezes muito rígidas, vão perdendo o mercado até desaparecer, não conseguem acompanhar as mudanças que existem na sociedade, até que aquelas que conseguem acompanhar, elas vão ficando cada vez mais fortes, vão dominando o mercado até um momento em que tiver pouquíssimas daquelas empresas, e uma delas vai se sobressair, ou todas elas vão se fundir, e vai ter apenas uma empresa que vai dominar o mercado quase que completo. Às vezes até de forma completa, às vezes 100% do mercado será daquela empresa, que é a tendência geral de todos os mercados no sistema capitalista. Karl Marx já dizia que era uma das contradições do capitalismo. Ele vai dizer de outras, mas aí também seria outro áudio resumo. Não vamos tratar aqui. Mas existe essa tendência, e essa tendência ela pode ser demonstrada por essa estratégia corporativa que é domínio da integração por integração vertical, domínio para frente dos consumidores, do mercado inteiro, que eles vão chamar de ajussante. Eles vão o controle do mercado de consumidores. E o domínio para trás é dito como amontante. É quando que a empresa ela quer ter o controle dos fornecedores. Às vezes ela compra as empresas fornecedoras, ela vai lá na extração do minério, ela vai comprar quem extrai os minérios, vai controlar a extração de minérios, a transformação em peças, para depois ela, a própria, que vai fazer as montagens e depois dominar. Então, quando ela consegue dominar toda essa cadeia produtiva, desde a extração do minério até a entrega do produto, nós dizemos de uma estratégia corporativa ou de negócios. Se for apenas de um negócio, podemos dizer da estratégia de integração vertical. A empresa busca a autossuficiência, desde a matéria-prima até o produto final. Agora, quando falamos da estratégia de integração horizontal, ela é o domínio em si dos mercados através da aquisição ou fusão dos seus concorrentes e também de toda a estrutura dos seus concorrentes. E aí nós podemos ter a aquisição ou fusão ou a cooptação, quando a empresa compra outra, mas mantém a marca. Ela mantém, ela não apenas compra para destruir. Nós temos ali o Guaraná Jesus, que é lá do Maranhão, acho que é do Maranhão, ou é da Pernambuco, eu sei que não é, porque eu já fui em Recife várias vezes, eu sei que não é de lá. Mas eu sei que é de uma parte lá, o Guaraná Jesus. Ele era um Guaraná que ficou famoso aí no Nordeste. Ele é rosa, tem um gosto até bom. E a empresa estava fazendo sucesso, crescendo, e a Coca-Cola foi lá e comprou. Ela comprou a empresa, pagou milhões para os seus donos, e ali ela manteve a marca, porque sabia que se ela retirasse, acabasse com a marca, era questão de tempo que um outro nordestino criaria uma marca também, que seria um ponto principal da cultura ali, um refrigerante que seria do Nordeste. E ela sabe que a Coca-Cola sabe que não pode simplesmente ir lá e cortar e acabar com aquela marca. Então ela compra essa marca
e a mantém. Ou seja, ela coapta essa marca, ela tem todos os direitos, mantém a identidade que o nordestino criou com o Guaraná Jesus, mas os lucros vão para a Coca-Cola. Diferente do que aconteceu com a Troller. A Troller era uma das poucas, talvez a última empresa totalmente nacional de carros, de veículos, que também, acho que lá no Nordeste, tinham produzido aqueles off-roads que participavam de várias corridas internacionais, né? Rally Dakar, Rally do Sertão do Nordeste, Rally da Amazônia, Rally não sei da onde, aqueles rally muito louco lá, algumas até teve até uma lá na BR 319 que liga Rondônia até Manaus, uma aventura terrível lá. E tem todos esses rallies que acontecem, e a Troller era uma empresa nacional brasileira, nascida do zero e que se desenvolveu e tinha uma marca internacional de respeito para quem entende deste ramo. Tinha. E ali, de repente, a Ford veio, já estava no Brasil a Ford, né? Estava lá no Brasil, comprou a Troller. Comprou e depois fechou. E além de ter fechado, alguns anos depois a Ford saiu do Brasil. Foi algo terrível, né? Quando o país não detém a tecnologia em si, né, acontece essas coisas. Sai do país, deixa lá um monte de desempregados e pronto, né? Parece que até as fábricas da Ford, elas estão sendo revitalizadas para trazer a BYD da China. Mas o pouco de desenvolvimento nesse setor de veículos que se tinha ali da Troller foi embora, morreu, acabou. A empresa foi falida porque eles sabem, a Ford talvez na sua estratégia sabia que dificilmente, por vários problemas de mercado, pela dificuldade de entrar nesse mercado, o brasileiro criaria uma outra marca de veículos. Dificilmente aconteceria isso. Então ela foi lá e acabou com a Troller. Acabou a Troller. Essa é uma forma de estratégia. Nós temos também, segundo outros autores, nós temos as estratégias, o Miles e o Snow, que falam das estratégias defensiva, estratégia de prospecção, a analítica e a reativa, né? Quando nós falamos do mercado, aí nós temos as estratégias do tipo defensiva, né? Que é o foco no mercado, de se manter no mercado, se manter líder ou se manter no mercado, depende da situação. A prospectiva é aquela que busca generalizar, diferenciar os seus produtos dentro daquele mercado ou até para fora do mercado. Começa a diversificar, ou seja, começa a fazer uma diferença entre as estratégias de nível de negócio com as estratégias de níveis de corporativa. A analítica, ela também busca uma diversificação, mas ela é limitada a não sair daquele escopo de negócio, né? Como, por exemplo, mercado educacional, né? A escola particular, ela vai montar cursinhos, né? Ela sai um pouco da questão de ensinar o fundamental, o ensino médio, etc. Ela vai começar a entrar em faculdades e cursinhos pré-vestibular e cursinhos pré-concurso público. Ela faz uma pequena diversificação, mas não sai do escopo dos negócios de educação. Ela não vai criar computadores, né? Como foi, por exemplo, a Positivo fez isso. Não é analítica. E a reativa é manter-se no mercado, né? O mercado começa a ter muitas e muitas mudanças e é necessário ali a empresa se reestruturar. Ela está falindo, ela precisa ter estratégia, né? Nós temos um dos exemplos
aquele senhor brasileiro, esqueci o nome lá, que ele pegou a Renault, que estava praticamente quase falida lá na França, e a reestruturou, né? Carlos Gronch, né? Que depois ele fez também a mesma coisa com a Toyota, não, uma montadora japonesa. E aí ele reestruturou, eu sei que depois teve um monte de problemas, mas ele refez a empresa, ele teve uma estratégia reativa ao mercado e conseguiu levantar ela no mercado novamente. Bom, meus amigos, é isso. No próximo áudio resumos vamos falar das escolas do pensamento estratégico, que está lá no Safari de Estratégias, né? Várias escolas, a escola do design, a escola do planejamento, a escola do posicionamento, e vai até a 10ª escola, que é a escola de configuração. Se inscrevam no canal para estudar junto conosco, né, ter conhecimento, e vamos que vamos. Muito obrigado e até o próximo.